Será possível sair da prisão em que a dicotomia natureza-cultura nos colocou, mas trata-se de facto de uma prisão? E afinal, essa dicotomia é útil ou não? Pergunta do antropólogo Maurice Lenhart, contada no seu célebre livro clássico Do Camo, 1947, e citada por Philippe Descola, no livro Par-delà Nature et Culture, 2005, página 49, ao velho Boezou, na Nova Caledónia. Em suma, foi a noção de espírito que trouxemos para o vosso pensamento? Resposta do nativo. Espírito? Não. Vocês não nos trouxeram o espírito. Nós já sabíamos da existência do espírito. Nós procedíamos de acordo com o espírito. Mas o que vocês nos trouxeram foi o corpo. Conta-nos Tim Ingold, num pequeno livrinho em que coteja as suas posições com a de Philippe Descola, chamado Être au monde, quelle expérience commune, página 214, ou melhor, de 214, páginas 61 a 62, o seguinte: o artista alemão Klaus Weber comprou um terreno em Berlim e mandou cobri-lo com uma espessa camada de asfalto. Depois espalhou sobre ele esporos de cogumelos. Passado um tempo, o asfalto começou a abrir fissuras e cogumelos brancos a desenvolverem-se por todo o lado. O artista recolheu-os e cozinhou-os. Conclui-se que não há asfalto de poder que consiga achatar o mundo debaixo de uma placa dura, assim asfixiando as desigualdades dos pequenos seres e resistindo para sempre às forças livres da vida. São duas pequenas citações que faço no início desta minha comunicação à jornada que é o homem do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, realizada no dia 31 de outubro de 2015. Então o texto propriamente dito começa agora. Vou-lhes confessar um arcaísmo meu. Comecei por me interessar, há meio século, por aquilo que, muito antes já, se chamava a história primitiva do homem. Intrigava-me a estranheza do que me rodeava e queria perceber de onde vinha tal estranheza. Progressivamente fui percebendo que tinha caído numa certa armadilha, a da busca obsessiva das origens, e comecei então a perguntar-me o que nos autoriza a nós ocidentais à presunção metafísica de que estamos numa posição de onde podemos ver o todo, compreender o passado e antever o futuro. Caí numa arqueologia, sim, em dois planos. Primeiro, o convencional, de arqueólogo-professor de arqueologia no sentido corrente. O outro, de uma arqueologia, se isso não for julgado de pretensão por quem não teve formação filosófica, no sentido Foucaultiano, ou seja, de procurar perceber os próprios estratos mais profundos de onde nos, vem a propensão para aquela, algo estranha também, atividade. Ou seja, a arqueologia, concretamente. Andar a escavar o solo, como andar a deslocar-nos para populações estranhas, onde normalmente sofremos desconforto, ou andar a estudar chimpanzés, convenhamos, tem de ter uma motivação muito forte. Procuro interrogar-me sobre este ponto fundamental. O homem, nomeadamente o homem ocidental, tem sido por nós pensado, embora esta ideia já tenha conhecido melhores dias, quando no século XIX se acreditava piamente na ideia de progresso e na superioridade do Ocidente, como sendo um ser que emergiu da natureza e que, mercê da cultura, criou a civilização. Deve a pergunta que é o homem ou que é o ser humano continuar a ter como pano de fundo aquela concepção da evolução e da história, ou seja, da vida, da biologia, por um lado, e da cultura, das ciências sociais e humanas, da filosofia, por outro? Pois que a verdade é que, quando pensamos em filosofia, amiga do saber, pensamos essencialmente numa trajetória ocidental, que nos conduz dos pré-socráticos, os que emergiram do mito, até hoje à racionalidade moderna e contemporânea. Será esta visão boa para pensar a realidade e sobre ela instaurar o labor do nosso pensamento, ou antes pelo contrário, é um espartilho absurdo e condicionador, ou ainda, se quisermos, a sempiterna terceira via, é a única base que, quer queiramos, quer não, nós temos para afinal pensarmos, como ocidentais que inevitavelmente somos, e fazermos da relativa prisão uma possível liberdade. Ou seja, utilizarmos as próprias dicotomias para as usarmos num movimento dialético, não de superação por uma realidade superior a elas, mas de paralaxe, se quisermos, em que as vejamos de outra perspectiva. É também para pensar isto que se tem desenvolvido a imensa máquina antropológica moderna, ligada, como sabemos, na sua raiz, à expansão colonial e ao nosso confronto com o outro, o diferente,
tanto no espaço como no tempo, mas também a uma muito longínqua tradição europeia, pois que já Heródoto, o historiador, nos deixou narrativas sobre os povos exóticos que visitou. Como se a questão da busca da identidade, da intuição do vazio que somos, e que necessita sempre da comparação e da interrogação, fosse um traço distintivo da nossa própria forma de estar no mundo. Para saber quem somos, para de facto sermos, precisamos de ir junto do outro para o conhecer, para o absorver e, claro, em última análise, pelo menos para o apadrinhar e pôr ao nosso serviço. Dois dos maiores nomes da antropologia contemporânea, refiro-me a Tim Ingold, da Universidade de Aberdeen, e Philippe Descola, do Collège de France, nas suas enormes diferenças de perspectiva, estão de acordo, pelo menos precisamente neste ponto. A dicotomia natureza-cultura, própria do pensamento e da ação ocidental modernos, separa-nos profundamente da grande maioria das outras formas de encarar o mundo, passadas e presentes. Natureza é uma invenção que atua entre nós como operador conceptual para delimitar a cultura, e cultura funciona de modo inverso e complementar para conceber a natureza. São duas entidades mutuamente constitutivas e totalmente contingentes, quer dizer, na sua versão recente, próprias de uma etapa da nossa cultura ocidental. Ora, esse processo de naturalização do mundo, a que se assistiu nos últimos séculos, entre nós, e agora tende a globalizar-se, mas com muitos hibridismos e resistências, é minoritário. E se há algo de exótico nesta terra, é também precisamente esse dualismo, se não questionado. Na verdade, em quase todos os tempos e lugares, os homens e as mulheres viveram envolvidos pelo seu meio, concebendo-se como uma parte, porventura ínfima, entre múltiplas outras criaturas desse mesmo meio, como se fosse um invólucro maternal protetor. De facto, em quase todas as cosmologias, ou ontologias, ou cosmovisões, como quisermos, estudadas pela antropologia, tal como escreve Philippe Descola no livro acima citado, Au-delà de la nature et de la culture, em 2005, página 27, a maior parte das entidades que povoam o mundo estão ligadas umas às outras num vasto contínuo, animado por princípios unitários e governado por um regime de sociabilidade idêntico. Descola foi mesmo ao ponto de, através de uma análise exaustiva das múltiplas culturas registadas e inspirado pelo estruturalismo, seu mestre Levi-Strauss, considerar que em todos os povos há de certo modo a noção, explícita ou implícita, de uma dicotomia entre a fisicalidade, o exterior, a aparência, o corpo, dos seres, e a interioridade, aquilo que nós cristãos chamaríamos a alma, dos mesmos seres. Com base nesse suposto universal e nas combinatórias possíveis da igualdade e da diferença, de acordo com o conhecido quadrado lógico ou semiótico, entre a exterioridade e a interioridade, Descola chegou a um mapa ou quadro das 4 grandes ontologias ou cosmovisões conhecidas. A analogista, que por exemplo vigorou no pensamento ocidental até à modernidade, como o próprio Foucault analisou, As Palavras e as Coisas, não é? A naturalista, que nos caracteriza como modernos, a totemista e a animista. A analogista baseia-se numa igualdade de exterior e interior. A naturalista numa igualdade de exterior e numa diferença de interior. A totemista numa diferença de interior e exterior. E a animista numa igualdade de interior e numa diferença de exterior. Por exemplo, nos ameríndios da América do Sul, e para citar o mesmo autor e livro, página 29, existe uma enorme plasticidade das fronteiras na taxonomia do vivente. A identidade dos humanos, vivos e mortos, das plantas, dos animais e dos espíritos é completamente relacional e, portanto, sujeita a mutações ou metamorfoses segundo os pontos de vista adotados. E, logo de seguida, página 30, afirma: contrariamente ao dualismo moderno, que desenvolve uma pluralidade de diferenças culturais sobre o fundo de uma natureza imutável, o pensamento ameríndio encara a totalidade do cosmos como sendo animada por um mesmo regime cultural, que é depois diversificado, se não por naturezas heterogéneas, pelo menos por maneiras diferentes delas se apreenderem umas às outras. O referente comum às entidades que habitam o mundo não é, portanto, o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição. Essa humanidade está, assim, distribuída pelos seres. Ou seja, todos os seres, no fundo, são humanos, simplesmente aparecem a nós, homens, como
disfarçados de animais, por exemplo, ou de plantas, ou de outro modo qualquer. E mais adiante, página 37, o mesmo autor conclui: das florestas luxuriantes da Amazónia às extensões geladas do Ártico canadiano, certos povos concebem, portanto, a sua inserção no mundo exterior, no meio ambiente, de uma maneira bastante diferente da nossa. Não há o abismo profundo que nós conceptualizamos como dado adquirido e de que nos convencemos espontânea e tenazmente, tanto mais que é nele que, em última análise, se baseia a racionalidade moderna e as ciências que ela permite. Não há este abismo profundo entre ambiente físico e ambiente social. Na área subártica, como em muitas sociedades amazónicas, é de novo deste colar quem fala, as relações entre humanos e não humanos são sobretudo relações de pessoa a pessoa, desenvolvidas e consolidadas ao longo da existência de todos e de cada um. Por exemplo, na Amazónia, é ao nível dos sonhos que os seres humanos veem o que lhes aparece na vida real como animais, como de facto seres humanos falando uns com os outros. Portanto, na sua verdadeira imagem que escondem aos humanos no dia-a-dia. Quer dizer, a nossa ontologia moderna, de ocidentais, é naturalista. Os seres vivos apresentam formas diferentes, mas estão unidos por um mesmo princípio exterior, corporal, que é o da biologia, enquanto que só o homem é provido de alma, ou espírito, ou razão, como se queira. O interior é diferente, o exterior é igual, no sentido que é todo biológico, em todos os seres vivos. Ao contrário, para a ontologia animista dos nativos da Amazónia, entre muitos outros, a aparência exterior é um mero disfarce, como um vestuário, perante o qual eles surgem aos humanos, como jaguares ou árvores ou outro ser qualquer, enquanto que entre eles, esses seres não humanos falam e interagem uns com os outros, têm as suas crenças e as suas entidades protetoras, etc. Ou seja, se na fisicalidade são diferentes, no seu interior, na sua essência, eles são iguais a nós. Têm, por assim dizer, uma alma. Ora, no Ocidente, o processo de naturalização do mundo, de criação de ideia de natureza como realidade ontológica autónoma, para servir de suporte à sua contrária e complementar a ideia de cultura, é, portanto, uma característica específica dos últimos séculos da civilização ocidental, um inevitável etnocentrismo, quando nós objetivamos a natureza, a transformamos numa realidade de observação e nós somos os observadores dela, portanto tivemos que nos destacar da mesma natureza. Desse etnocentrismo, não conseguimos nunca separar-nos, porque isso seria pensar que nos podíamos colocar numa perspectiva neutra, totalmente exterior e superior às outras, o olhar de Deus. Mas toda a antropologia consiste de facto num esforço para superar, até onde possível, esse etnocentrismo. Os antropólogos normalmente dizem descolonizar o pensamento ocidental. A pergunta que então se nos depara é: ao realizarmos um trabalho abrangente e mapeador como o de Descolat, não estaremos de facto a cair num mero relativismo ontológico? Pergunta que lhe põe Ingold. Ou seja, a considerar que cada cultura ou ontologia tem a sua razão de ser, a sua lógica interna própria e é, em última análise, equiparável a qualquer outra, ficando nós, portanto, perante um bloqueio mental, isto é, cada cultura tem a sua especificidade e não podemos transpor uma para a outra, nem podemos encontrar uma bitola que nos permita ajuizar de qualquer uma delas. Por outras palavras, não temos de ser necessariamente parciais para poder pensar como ocidentais? Obviamente que Descolat, em última análise, aceita a razão de ser dessa pergunta e, portanto, este paradoxo da nossa démarche. Não saímos nunca da nossa posição naturalista, é claro, mas ela é a condição para podermos desenvolver uma antropologia, ou seja, para podermos fazer a tal descolonização do pensamento. Entretanto, como é bem sabido, aquela dicotomia natureza-cultura criada por nós desdobra-se obviamente em múltiplas outras, e em particular nesta oposição, a do selvagem, o que diz respeito a um ambiente que decorre fora da ação humana e seus habitantes, que era anterior ao ser humano, e a do doméstico, um ambiente antropizado e habitado por seres humanos, cujo modo de vida se opõe ao primeiro. Desde logo, o caráter discutível, frágil desta dicotomia é evidente, bastante pensar, em geral, no caso de tantos povos nómadas que desde muito cedo, pelo menos desde a emergência dos mais antigos estados, possuíam animais domésticos e cujo modo de vida era complementar do urbano, citadino, considerado civilizado. Ou seja, assim genericamente considerados, com o reducionismo que tal implica, é claro, nomadismo, associado com frequência a um certo grau de selvageria, ou pelo menos de primitividade, de
pouco refinamento cultural e sedentarização, considerada como uma forma superior de vida, domesticada, sofisticada, são, em última análise, duas formas diferentes, mas equivalentes, por assim dizer, de sofisticação cultural e, se quisermos, de adaptação ao meio da racionalidade. Por exemplo, e a propósito desta distinção entre espaços selvagens e espaços domesticados, Descola, no livro citado, página 71, acentua que, fruto da ação milenar humana, a Amazónia, essa floresta tropical úmida que tendemos a conceptualizar como virgem, intacta até onde a deixaram ser as modernas intrusões, é um ecossistema profundamente domesticado, tanto nos jardins, ou seja, nas áreas cultivadas, normalmente em torno das casas em que as pessoas vivem, que alberga, como na floresta propriamente dita. Em geral, o que pode haver é uma diferença ou gradação entre espaços mais frequentemente percorridos ou utilizados pelos humanos e outros menos frequentemente percorridos por eles. Mas como escreve aquele autor a respeito de outra área do mundo, neste caso a Nova Guiné, tomar consciência de uma descontinuidade entre porções do espaço investidas de forma diferente pela prática social não implica de modo algum que certas zonas passem a ser concebidas como selvagens. Há na Amazónia, como de resto em todo o mundo, espaços mais frequentes de sociabilidade, a partir, por exemplo, das habitações ou agrupamentos de casas, e espaços menos frequentes, mas isso não implica uma representação dicotómica do território em termos de selvagem doméstico. Tal dicotomia é essencialmente europeia e de matriz latina, quer dizer, provém em parte da herança do Império Romano, que se empenhou na desflorestação intensa e na transformação civilizada, racionalizada, dos territórios, numa escala jamais antes concebida aqui na Europa. E Descola, no mesmo livro, página 79, conclui: em muitas regiões do planeta, a percepção contrastada dos seres, segundo a sua maior ou menor proximidade em relação ao mundo dos humanos, não coincide com o conjunto das significações e dos valores que se foram progressivamente ligando no Ocidente, aos polos do selvagem e do doméstico. Ou seja, não existe de todo entre esses povos, de facto, a nossa visão naturalista da realidade, em que as ciências se baseiam. Ou seja, para certos povos, por exemplo, ameríndios, não existe sequer a noção de natureza ou de sociedade. Isso não tem sentido. Esses conceitos não existem. Como se impuseram então entre nós, como indiscutíveis, estas e outras noções dicotómicas, de certo simplistas, desajustadas à complexidade e diversidade das realidades, mas que estão tão presentes no nosso lugar comum. E que muito impulsionam, por exemplo, certos antropólogos e, é claro, tantos arqueólogos, meus colegas, a debaterem constantemente a domesticação dos territórios durante a chamada pré-história, a passagem do Paleolítico para o Neolítico, por exemplo. Veja-se, por exemplo, o livro do Ian Hodder, A Domesticação da Europa, não é? Bem conhecido. Como se constroem e se naturalizam todas essas narrativas que pertencem à mitologia fundadora da nossa própria cultura e da qual temos hoje perfeita consciência. Claro que a abordagem de tal história, feita exaustivamente por Descola no espesso livro já citado, mas também por milhares de outros autores e amplamente conhecida, não pode ser sequer resumida por mim aqui e agora. É bem sabido que selvagem deriva do latim silva, área não cultivada, ocupada pela floresta, e doméstico, de domus, a casa. Duas zonas bem delimitadas e opostas, mas complementares na vivência romana. É esta paisagem romana, escreve Descola, e os valores que lhe estão associados, implementada pela colonização na vizinhança das cidades até às margens do Reno e na Bretanha, que vai desenhar a figura de uma polaridade entre o selvagem e o doméstico, da qual somos ainda hoje tributários. E depois, por extensão, tal polaridade irá mais tarde aplicar-se, nomeadamente a ideia de espaço e de modo de vida selvagem, a áreas não europeias, como também nos refere Descola, no mesmo livro, página 80, abrindo a porta à empresa etnológica, antropológica e colonial, incluindo a colonização do tempo anterior, a reconstituição global do passado, por forma a constituir uma visão abrangente do tempo e do espaço, desde a mítica origem do homem até hoje, pré-história, hominização, etc., etc. Sem excluir uma visão em ricochete sobre nós próprios, levada a cabo pela sociologia, pela etnologia urbana, pela própria antropologia contemporânea.
como, por exemplo, a obra de Marc Auger, um antropólogo no metro de Paris, ou um antropólogo na Disneylândia, podem exemplificar, etc. Isto é, uma antropologia feita por nós, ou até já por outros, sobre nós próprios, incluindo na nossa prática científica, tentando uma simetrização de atitudes. Simetrização que em última análise, é impossível. Ou seja, de repente descobrimos a complexa cultura dos chimpanzés, com o grande perigo de os psicologizarmos à nossa semelhança, numa velha tendência para antropomorfizar o animal, ao mesmo tempo que nos descobrimos a nós próprios, como o cúmulo do exotismo, na nossa pose de pessoas bem vestidas, limpas e integradas, dirigindo-se cotidiana e regradamente com a sua pastinha para o trabalho. As duas coisas são coetâneas, um descentamento de perspectiva, evidentemente. Entretanto, voltando atrás na nossa história e como reação e compensação romântica à industrialização do século XIX em diante, à mecanização dos comportamentos e ao desencantamento do mundo e adveniente, a ideia de natureza áspera e sublime, estetizada, foi atraindo cada vez mais as pessoas, até chegar ao turismo de aventura, e até de risco, de hoje. À obsessão das caminhadas, à preocupação constante pelas espécies ameaçadas, aos alertas patrimoniais permanentes, etc, etc. Toda uma posição, um comportamento, que por vezes se diria mesmo à beira do histérico, em torno da perda bem conhecida de cada um ou uma de nós. No fundo, o problema da questão do património, não é? Perda de quê? De um outro com maiúscula, de um Deus, de um significante mestre, de um pai protetor. Perda que é o preço a pagar pela laicização das nossas sociedades, que, como sabemos, começaram a partir do século XVII com a racionalização. Quer dizer, com o racionalismo moderno, quer dizer, pela consciência moderna de que estamos sós e de que a imperfeição não será apenas só nossa, epistemológica, mas também mesmo como elementos da realidade que somos, nós próprios pertencemos a essa realidade imperfeita, não é? Ontológica. Obviamente que esta posição, desenvolvida, por exemplo, pelo filósofo esloveno Slavoj Zizek, que muito admiro, não é partilhada por todos. Estranho era, aliás, que o fosse. Toda essa natureza e valores que se lhe agregam é um locus de refúgio imagético e de entretenimento, funcionando, como escreve Descola, na página 90 do seu livro, como fetiche eficaz, e servindo igualmente de ecrã, de distração, de evasão, relativamente a problemas de facto preocupantes do dia-a-dia, que se multiplicam por todo o lado, relegados para as esferas estressantes e conflituais da política ou da economia, onde intervêm os especialistas, assim chamados. A natureza, como horizonte de fantasia e como conceito, é um ponto de encontro, verde e pacífico, onde todas as disputas encontram, ou encontrariam, um confortável consenso, um acolhedor relaxo das preocupações. De facto, quem é que em princípio está contra a destruição da chamada natureza? Quem é que não sonha em ir até à chamada natureza? Pertence, em termos lacanianos, tudo isto, ao nível do imaginário, desde as férias da nossa infância, e também ao do simbólico. A simples enunciação da palavra natureza despleta em nós todo um universo de conotações apaziguantes. Desde logo, sabemos-lo bem na imagem próxima do jardim, onde confluem, como nessa outra que é a ruína, a natureza e a cultura, a obra humana e a ação natural, e que para muitos simboliza a própria harmonia, ou equilíbrio dos opostos, numa entidade superior, sublimada, o Jardim das Delícias, o Éden perdido e assim imaginativamente recuperado. Temática do jardim, por exemplo, imitando muitas vezes uma espécie de primitivismo, com as suas grutas, com as suas fontes, com as suas correntes de água, tipicamente romântico, por exemplo. Todas essas coisas hoje assumem o papel de mercadorias sob a égide da sociedade de consumo. Recorde-se apenas que se a ideia de natureza como entidade ontológica autónoma, como campo de pesquisa e de experimentação científica, Descola, página 107, aparece na cultura europeia durante a Idade Clássica, século XVII, tão bem caracterizada por Michel Foucault em As Palavras e as Coisas, dando seguimento e origem a um imenso debate filosófico, o conceito propriamente antropológico de cultura aparece mais tardiamente, na viragem para o século XX, com a escola histórico-cultural bem conhecida desde Franz Boas e que tanto impacto teve e ainda tem, imagine-se, em certa arqueologia pré-histórica, que lamentavelmente parou no tempo. Mas eu é que não tenho tempo agora para, evidentemente, desenvolver tudo isso.
A dicotomia entre a biologia e a cultura é também negada, como disse, por Tim Ingold, outro grande nome da antropologia contemporânea. Num artigo publicado em 2004 na revista Social Anthropology, que é o volume 2, intitulado Beyond Biology and Culture, The Meaning of Evolution in a Relational World, explica algo de muito importante sobre a herança de Darwin e sobre a confusão entre a biologia e a genética. Aqui tenho de me restringir a um breve resumo, de novo tentando seguir à letra o que o autor expõe. Acentuo isso para não ser eventualmente acusado de plágio, ou seja, estou a seguir à letra aquilo que os autores dizem nestas obras em que me baseio. Em Origem das Espécies, no livro A Origem das Espécies, de 1859, Darwin não tratou dos seres humanos, nem falou de evolução, mas sim de descendência, envolvendo modificações, descent with modification. Só mais tarde passou a utilizar esse conceito e evolução por influência de um amigo e rival, Alfred Wallace, mas sobretudo do filósofo Herbert Spencer. Dá-se assim uma modificação profunda no seu pensamento, que já está expressa no posterior livro A Descendência do Homem, cuja primeira edição foi publicada 12 anos depois do livro Origem, em 1871. Escreve Ingold, no artigo citado, página 211. Enquanto que na Origem Darwin tinha mostrado que o mecanismo da seleção natural opera sempre no sentido de tornar as espécies mais bem adaptadas às suas particulares condições de vida ambientais, na Descendência ele defendeu que ela, a seleção natural, acarretaria inevitavelmente uma progressão segundo uma escala única, universal, desde o mais baixo dos animais até ao mais alto dos homens, independentemente de condições ambientais, conduzindo do instinto até à inteligência e atingindo a sua conclusão última na civilização europeia moderna. Mas essa ascensão geral, por estágios, dos homens primevos até à modernidade, incluía notórias diferenças entre selvagens e civilizados, diferenças essas que não eram produto de um desenvolvimento desigual de capacidades à partida partilhadas por todos, como se pensava antes, mas sim de uma desigualdade radical, de uma capacidade intelectual inata, menor nuns e maior noutros. A condição de menoridade ou maioridade dependia desse inatismo e da evolução desigual do cérebro, com as suas propriedades de razão, imaginação e linguagem, sendo transmitida por hereditariedade. Essa versão da evolução legitimava assim obviamente uma visão racista, que não existia em A Origem das Espécies, e que Darwin colhera de Spencer, explicando a preponderância dos mais adaptados ou dotados. Esta versão teve, como é sabido, consequências enormes, quer ao nível do eugenismo, quer mesmo em última análise do próprio Holocausto. Hoje estamos noutro estádio, por assim dizer, do biopoder moderno, primeiro teorizado por Foucault e depois refinado por Agamben e por nós outros autores, e que tem toda a relação com isto, mas obviamente não vou poder aqui desenvolver. Note-se, como faz Ingold, que a psicologia evolucionista, por exemplo, contradiz essa teoria racista, considerando que há uma unidade psíquica da humanidade tal como a conhecemos hoje. E podemos dizer que é genericamente admitido no mundo científico que a noção de raças não tem qualquer consistência. Seja como for, por diferentes vias foi-se articulando uma ideia comumente aceite de que a humanidade tinha passado da natureza para a cultura, ou de como essa humanidade tinha passado da natureza para a cultura, através de um limiar, de um ponto de origem, em que a história começou a acelerar-se para uns muito mais do que para outros, que teriam ficado parados em diferentes graus de selvageria ou primitivismo. Como sabemos, é nisso que se baseia todo o evolucionismo cultural, tanto na sua formulação inicial, própria da antropologia primeira, como do neoevolucionismo americano. Ou seja, a determinado momento, a evolução cultural, independentizando-se da biológica, disparou, permitindo as diferenças culturais e civilizacionais que a antropologia tradicionalmente estudou e estuda. Era a posição de Leroy-Gorin, por exemplo, entre tantos outros. Muitos pré-historiadores e paleoantropólogos ocupam a vida na busca desta passagem, desse limiar, a origem, nomeadamente a procura do missing link, não é? Famoso. Nomeadamente no que concerne aos chamados homens modernos, ou seja, Homo sapiens sapiens, e em particular ao que alguns consideram a explosão ou revolução do Paleolítico Superior, por exemplo, Stuart Mitten, com, por exemplo, toda a sua complexidade artefactual, simbólica, etc. Por exemplo, a origem da arte.
Portanto, superando o racismo a que Darwin da segunda fase tinha dado o seu agremã, todos os homens têm diferenças civilizacionais de grau, mas não de natureza, tem-se mantido todavia uma clara linha divisória para explicar as diferenças entre natureza e cultura, entre o primitivo e o racional, entre o exótico e o ocidental. Sendo assim, onde radica a unidade de fundo do homem, tal como o conhecemos hoje, aquilo que explica a sua igualdade matricial e também as suas múltiplas e observáveis diferenças. Para explicar isto, foi de novo recorrer-se à biologia, ou melhor, a uma visão enviesada dela, com o sucesso do conceito de gene e das explicações genéticas, que constituem um dos grandes mitos do presente. Em pré-história e nos estudos de hominização ou antropogênese, a hegemonia da genética parece crescente. Ora, como qualquer pessoa sabe, o gene é um segmento específico do DNA, molécula alongada que se encontra no núcleo das células do corpo. Os genes controlam as proteínas, que são o principal elemento de que se compõem os organismos. Contudo, por influência e uso abusivo da teoria da informação, concebida, como é sabido, por Wiener, o fundador da cibernética, Shannon e outros, muitos biólogos referem-se ao gene como sendo portador de informação, ou seja, de um código responsável por determinada característica do organismo. Essa característica, vista para a totalidade desse organismo, é o que se designa por genótipo. Ou seja, partes do DNA no genoma acabaram por ser conceptualizadas como códigos, responsáveis por determinadas características do genótipo. Mas enquanto que na teoria da informação, esta informação é desprovida de conteúdo, é puramente formal, os biólogos viram-na, ao nível do DNA, como possuindo conteúdo semântico. Ora, afirma perentoriamente Ingold, que estou seguindo, na página 214 do artigo citado, o DNA do genoma não codifica nada, não há mensagem. Ao nível da célula, o DNA replica-se, mas isso não implica uma especificação de qualquer característica do organismo. É apenas o que se chama desenvolvimento ontogenético do fenótipo. Repito, é apenas o que se chama tecnicamente desenvolvimento ontogenético do fenótipo. Todavia, os biólogos quiseram ver, por abstração, certas características do genótipo como independentes do contexto, do meio em que se desenvolve, precisamente para sustentar a ideia de que o organismo não seria mais do que o produto do desenvolvimento ontogenético de um código prévio de uma matriz. Assim, a biologia praticamente confundia-se com a genética, e Ingold escreve: a própria noção de biologia acabou por sustentar a crença de que no coração, no núcleo, digamos assim, de cada organismo, existe uma especificação essencial, que está lá fixada desde o início e que se mantém inalterada ao longo de toda a vida daquele. Entendidos deste modo, como componentes codificados e independentes das circunstâncias ambientais, os genes são, escreve Ingold, completamente imaginários, e o genótipo humano é uma fabricação da imaginação científica moderna. Sublinhados meus. Quer dizer, sem considerar as complexas e diversificadíssimas circunstâncias em que os seres humanos não tanto são, mas se tornam, become, o que são, durante a sua vida, não é possível compreender o humano. Repito por ser muito importante este ponto. Sem considerar as complexas e diversificadíssimas circunstâncias em que os seres humanos não tanto são, mas se tornam, they become, o que são durante a sua vida, não é possível compreender o humano. Trata-se, portanto, aqui de uma perspectiva, digamos assim, que privilegia a questão do devir, a questão do fluxo, a questão, portanto, de uma ontogenia e de não uma ontologia, como é no caso das perspectivas de Descola. Os seres humanos não são, por assim dizer, mas advêm, no sentido do verbo francês advenir. Para os antropólogos de orientação biológica e para os psicólogos de orientação evolucionista, de acordo com Ingold, há, portanto, duas heranças paralelas que coexistem no ser humano. A biológica, através da herança genética codificada no DNA, e a cultural, transmitida através da aprendizagem. Mas para este autor, essa dicotomia ou bipolaridade não existe. Há sim um fenómeno de incorporação. As pessoas simplesmente crescem, obtendo aptidões e características próprias num dado meio ambiente. E Ingold vai mais longe, dizendo que as diferenças culturais não se adicionam a um substrato de realidades universais biológicas. Num certo sentido, para ele,
Se considerarmos a biologia do desenvolvimento, em vez de, ao contrário, a reduzir essa biologia à genética, as próprias realidades culturais poderiam, até certo ponto, ser consideradas biológicas. Uma posição evidentemente discutível, mas que se compreende tendo presente o conjunto da obra do autor, em que procura diluir, não é, biologia e, digamos, sociologia, se quisermos, ou antropologia mesmo. Tudo dentro de uma ciência comum integrada do homem. E prosseguindo a tarefa de expor o raciocínio de Ingold neste artigo, ele afirma que o neodarwinismo continua a apoiar-se na genética para elaborar a sua teoria evolucionista. E escreve: a implícita essencialização da biologia como uma constante do ser humano e da cultura como sua variável e como seu complemento interativo não é apenas algo desajeitadamente impreciso, é a principal pedra no caminho que até hoje nos tem impedido de nos movermos no sentido de uma compreensão do que nós somos como seres humanos e do nosso lugar no mundo vivo, aquilo que permanentemente recicla as polaridades, paradoxos e preconceitos do pensamento ocidental. Este ponto é importante, porque ainda recentemente, no Porto, em 2011, se realizou uma grande exposição sobre Darwin e, para minha estranheza, tudo era apresentado como se estivéssemos ainda no tempo dele, acolhendo favoravelmente a sua obra como fundamental que é, mas sem a distância crítica a alguns dos seus aspectos e até desenvolvimentos e aproveitamentos ulteriores. Distância crítica é essa, não é? Perspectiva essa que seria necessário e indispensável fazer. Não havia, em suma, e essa exposição já vinha de outros lugares, um enquadramento de Darwin na história das ciências biológicas, um enquadramento crítico, porque elas continuam em larga medida no que toca à evolução, nesta fase, apenas estando a desenvolver a olhos vistos no que toca à genética, até pelas aplicações médicas e farmacêuticas que tal induz. Naturalmente que eu não sou competente para entrar neste debate, apenas me parecendo muito coerente o pensamento de Ingold sobre a questão do gene, aliás, em consonância com o que já expõe em alguns capítulos do seu célebre livro de 2000, The Perception of the Environment, hoje em dia um clássico, publicado pela Routledge. E mais adiante acrescenta o mesmo autor, Tim Ingold: as formas e capacidades de todos os organismos, os seres humanos incluídos, não são prefigurados por qualquer tipo de especificação genética ou cultural, mas são propriedades emergentes de sistemas em desenvolvimento. Este ponto é crucial. E ainda, crescendo num ambiente largamente formatado pelas atividades dos seus predecessores, os seres humanos desempenham aí o seu papel, através das suas atividades intencionais, moldando as condições de desenvolvimento para os seus sucessores. É isto que chamamos história. No meu entender, Ingold pretende fundir a noção de organismo com a de pessoa, a de corpo com a de mente. Até certo ponto é correto, precisamente na linha de diluir dicotomias, mas não chega, ou é mesmo redutor, radicalmente errado. A vida psíquica reduz-se à mente, sobretudo quando, devido às ciências neurológicas e à importância da filosofia na mente no mundo anglo-saxónico, o conceito de mente parece muito colado ao de uma máquina complexa, do tipo computador inteligente, perseguida desde Wiener pelas pesquisas da inteligência artificial? Certo, não. Nisso estamos em total divergência. Ele nega um corte radical entre a evolução e a história, entre a biologia e a evolução cultural, bem como o conceito de um ponto de origem, em que a segunda se destacaria, se independentizaria, em que a segunda, portanto a evolução cultural, se independentizaria da primeira. Creio que nisso está certo. Mas quando define história, a sua definição parece ser muito esquemática ou esquelética, de um materialismo algo limitado, por mais inteligente que seja o autor. Ou serei eu que não o entendo? Veja-se esta afirmação. A história não é mais do que uma combinação, no campo das relações humanas, de um processo no qual os organismos ou pessoas chegam à existência. Segundo ele diz, they come into being, com as suas formas e capacidades particulares, e no qual, através das suas atividades situadas em determinados ambientes, eles condicionam o desenvolvimento de outros organismos ou pessoas com os quais se relacionam. Talvez aqui falte paradoxalmente um pouco de algo de que o autor tem, contudo, plena consciência. A história não é evidentemente um simples suceder de gerações, mas algo fundamentalmente feito de conflitos, de lutas, o que Marx chamou a luta de classes, e os organismos não são os seres humanos, são muito diferentes, pelo menos para nós, e é nisso que a última análise importa,
porque estamos comprometidos com a realidade em que mergulhamos dos restantes. Quer dizer, os organismos que são os seres humanos, apesar de serem também organismos, obviamente, são muito diferentes dos restantes. A consciência e a sua outra face, o inconsciente, não fazendo do homem nenhum ser transcendente, ao contrário, torna-no uma criatura problemática para si própria, uma criatura da pulsão e do desejo, uma criatura incompleta que se não destaca, mas faz parte de uma realidade que é ela própria, não toda. Constato que esta dimensão psicanalítica, nomeadamente na versão lacaniana, é ignorada ou totalmente desvalorizada por Descola e muito mais claramente por Ingold, o que indubitavelmente aos meus olhos diminui estes dois grandes pensadores. Creio que, como diz alguém, Freud é o grande recalcado da cultura contemporânea, nomeadamente da cultura científica e académica. E quem diz Freud diz Lacan, porque Lacan é o grande continuador de Freud, no sentido de trazer Freud para a filosofia e para o pensamento atuais. Se Descola cai num certo relativismo cultural sofisticado e inspirado no estruturalismo, malgrado a enorme importância deste método de pensamento ao valorizar a sincronia versus a diacronia, Ingold parece cair num reducionismo naturalista, querendo ver todo o tipo de seres vivos, seres humanos incluídos, como podendo pensar-se no mesmo plano e confundindo isso com uma autêntica posição filosófica materialista. Afinal, julgo ser legítimo perguntar, querer misturar tudo, diluir as dicotomias numa unidade, reduzir tudo a um monismo, mesmo que nessa inspiração materialista, não será dar livre curso a um desejo de paz, de tranquilidade, de pacificação entre saberes, disciplinas, projetos, quando o mundo vivo é precisamente o mundo da predação, o mundo da morte, e quando em especial o ser humano é um ser que sabe que vai morrer, e por isso é um ser do excesso, um ser da pulsão de morte, um ser permanentemente que vive com a consciência da sua finitude. As obras de Freud e de Lacan, por exemplo, volto a referir, podem ser pura e simplesmente ignoradas na abordagem do humano? Creio antes que a reconstituição do sentido está mais do lado de uma dialética materialista de inspiração hegeliana, na linha de Zizek e da leitura que este faz da psicanálise lacaniana conjugada com um reavivar do chamado idealismo hegeliano, uma teoria materialista dialética da subjetividade. É talvez por aí que poderemos reconstruir hoje o humano e o social, ou seja, o comum, num sentido mais puro. Reconstruir um viver em comum que nunca será ausente de conflitos, nunca será puro nem pacífico, mas onde haja mais igualdade, liberdade, fraternidade. Um comunismo, em suma, como nunca se viu, como nunca se constituiu na história e só agora se torna talvez pensável. Mas não como uma escatologia, um fim para que teleologicamente tenderia a humanidade, como Marx sonhou, tornando-se assim mais idealista, agora num sentido pejorativo, do que o próprio Hegel em que se inspirou. Essa uma das grandes contribuições da filosofia de Slavoj Zizek para este debate. Esse comunismo, que nada tem a ver com o do passado, que do comunismo apenas teve o nome, é para o século XXI aquilo que foi o marxismo para o século XIX, uma ideia orientadora, radicalmente antiliberal ou antineoliberal, e que resulta do diagnóstico que podemos hoje fazer do capitalismo contemporâneo, o mais predador de todos os sistemas sociais que a humanidade até hoje experienciou. Não há que ter receio dos conceitos, que no meu entender traduzem realidades perfeitamente notórias no momento que atravessamos à escala mundial, europeia e nacional. Nem pretender que se pode fazer uma reflexão sobre o humano que não seja polémica, engajada. Tal não existe. Na verdade, acrescento apenas isto para contextualizar e finalizar, enquanto Descola é um pensador de estruturas, das ontologias já existentes, ele vem do estruturalismo, como já referi, Ingold preocupa-se com os processos, com os desdobramentos. Ele é um pensador do devir, muito influenciado, para além de um fundo marxiano, por Heidegger, Deleuze, Bergson, entre outros. Mas também pelas ciências naturais, que aliás escolheu na tradição familiar, como parece que igualmente Descola, segundo nos reportam, e daí o apelo que a ambos faz a chamada natureza. Mesmo o mais notável cientista ou filósofo é um ser humano com as suas paixões e motivações próprias. É de facto muito difícil caracterizar e colocarmos numa posição crítica, num sentido construtivo, como é óbvio, de uma obra como a de Tim Ingold, talvez o maior antropólogo vivo.
em poucas palavras, tanto mais que ela tem vindo sempre a desdobrar-se em novas perspectivas, cada vez mais abstratas ou filosóficas, se quisermos. Porém, há nela uma linha de continuidade materialista, sem dúvida, mas de um materialismo muito particular e radical, que, repito, considera a mente e não tanto o espírito, digamos, definindo pela negativa, que considera sem sentir tudo aquilo quanto seja a conceitualização da psicanálise, seja o inconsciente, a pulsão, o desejo, etc. É todo esse mundo da subjetividade humana que lhe é alheio. Ingold quer mesmo rasurar, intencionalmente, esse elemento de subjetividade. Para ele existe a imaginação, para ele existe, evidentemente, a interiorização de tudo quanto é a experiência humana, mas ele quer negar, digamos, a existência de uma vida psíquica e de uma economia libidinal, como certos autores referem. Ora, como afirma continuamente Zizek em quase todos os seus livros, fazendo-se eco de imensos autores muito diversificados, a subjetividade é o grande problema da modernidade e da contemporaneidade. O problema do sujeito que, como sabemos, foi inaugurado por Descartes. E o qual, pela primeira vez, Descartes, isolou o sujeito do conhecimento e depois teve desenvolvimentos importantíssimos no chamado idealismo alemão. Zizek considera esse momento o cume, o do idealismo alemão, e até mesmo o verdadeiro início da filosofia europeia, a começar com Kant e a acabar com Hegel, pensador imenso. Não totalitário, como normalmente se pensa e se refere, mas plástico, como Catherine Malabou demonstrou numa tese célebre, L'Avenir de Hegel, de 2000, aliás, dirigida por Jacques Derrida, que está agora a ser relido, Hegel, de forma completamente diferente daquela que era a Vulgata que sucedeu à sua morte. Hegel é outro grande recalcado, ou negado, ou denegado da cultura europeia. Hegel, explica-nos Zizek, é o grande denegado, volto a referir, do pensamento que lhe sucedeu. Mas isso está agora a mudar. Pelo que se disse, a filosofia de Ingold, no seu rigor, clareza, qualidade extraordinária de grande pensador, afigura-se no seu brilhantismo, não obstante, algo truncada, profundamente desmistificadora da antropologia mais corrente e, ao mesmo tempo, em certos aspectos, estranhamente redutora. Num texto final do livrinho citado, Et au monde, página 71, o autor refere que, para ele, a antropologia é a filosofia quando ela toma as pessoas em linha de conta. Isso é uma ideia interessante. Sim, mas, pergunto eu, não serão as pessoas uma entidade demasiado abstrata? Não será, afinal, cada pessoa uma realidade única e irredutível, como, aliás, o próprio Ingold, de certo modo, refere? E tendo, todavia, para poder sobreviver, sido formatada segundo certas regras de que ela própria se não dá conta, ou dando-se conta, continua a fazer como se elas fossem naturais? Não será o conceito de ideologia, tão justamente salientado por Zizek, fundamental, permitindo-nos sair da ideia de cultura e dessas ideias de dispositivos fixadores de que fala Descola, e indo para a ideia de ideologia reformulada por Zizek? Não será o problema da causalidade, da temporalidade, uma temporalidade não teleológica, essencial para compreender o humano? E não será aqui que a dialética hegeliana, tal como vem a ser repensada, é crucial para uma perspectiva materialista do humano e da sua história? Atrevo-me a dizer que sim, é mesmo crucial. Para se contrapor a Descola, no mesmo livrinho, em que Descola e Ingold são colocados frente a frente e mostram abertamente as suas discordâncias, o que é muito salutar, Ingold afirma: praticar uma filosofia que tome em conta o mundo exterior não implica praticar o pluralismo, que ele critica em Descola, para multiplicar as ontologias, mas estudar de maneira crítica as filosofias do ser, tais quais existem, apoiando-nos em todos os saberes alternativos, para os quais a antropologia nos abre. É aí que a cultura entra em cena. Os antropólogos não param de falar de cultura, quer no singular, em geral, quer no plural. Mas, segundo penso, o termo cultura designa uma questão e não uma resposta. E aqui Ingold toca num ponto fundamental. E adiante acrescenta: nós não podemos dizer que as diferenças culturais são devidas a algo a que chamamos cultura, sob pena de sermos apanhados num círculo sem fim. É essa circularidade do pensamento que, de facto, está sempre presente nos pensamentos culturalistas e nos pensamentos relativistas. Sem dúvida, estou de acordo. Mas temos igualmente de considerar toda a riqueza do ser humano, na sua subjetividade, na sua contingência,
temos de tentar perceber as pessoas naquilo que não sabem, que sabem, mas igualmente naquilo que não sabem, ou seja, que está no seu inconsciente. E aí por diante. Para concluir mesmo, a dicotomia natureza-cultura será boa ou má, impeditiva de avançarmos ou útil para esse avanço, dependendo do contexto problemático mais geral em que for aplicada. Não para uma visão consensual do humano, que não é possível, nem desejável, nem nunca existirá. Porque a interpretação do humano bole diretamente connosco, ela será sempre uma política. Não precisamos de subscrever, por exemplo, a tese de um autor como Jean-Marie Schaeffer, no seu livro La fin de l'exception humaine, publicado pela Gallimard em 2007, em que afirma, Schaeffer, que a unidade da humanidade é de uma espécie biológica que não poderíamos extrair do conjunto das formas de vida não humana, que constituem bem mais do que o seu meio ambiente. É certo que o homem está na continuidade das formas da vida, mas ele apresenta uma certa descontinuidade e como ele, homem, ou ser humano, é observado por nós, seres humanos, obviamente que a coisa está sempre enquinada no sentido positivo do ponto de vista do humano. E, portanto, por muito que o homem seja um organismo como os outros, nas suas bases fundamentais, não é? Ele cria, digamos, qualquer coisa de muito próprio que nos compete a nós, cientistas sociais, estudar. Sem dúvida, a tese da exceção humana é, como ele diz, Schaeffer, uma visão do mundo. Sem subscrever inteiramente tal excepcionalidade, não vendo o homem como um ser transcendente, não deixo de constatar que, ao contrário dos outros organismos, cada homem e cada mulher sabem que são organismos que vão morrer. E isso faz toda a diferença, uma diferença abissal. São movidos pela pulsão de morte, que é tudo menos um desejo de morte, mas antes um impulso que os leva ao gosto da própria vida. E isso não pode ser esquecido. É isso que faz a diferença.